Olá, meu nome é Tarcísio Bezerra, eu sou professor da Universidade de Fortaleza do curso de Publicidade e Propaganda e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre identidade visual, sobre campanha, sobre comunicação e tudo isso a partir da perspectiva do público-alvo. A definição do público-alvo é absolutamente fundamental para qualquer ação de comunicação, mas também ação de praça, ação de preço, ação de produto dentro do meu negócio. Então, ter consciência do público-alvo é algo que não só vai impactar o início do meu negócio, mas o caminhar do meu negócio daqui para frente. Então, se você ainda não está consciente de quem é o teu consumidor, o que ele faz, quais são os hábitos de consumo, como é que é o comportamento desse consumidor, está na hora da gente falar um pouco sobre isso. Eu vou começar com o primeiro exercício de empatia, né? Olha só a perspectiva. Você é o empreendedor, você é o empresário, o cara que está do outro lado. Eu sou designer, né? Eu trabalho como designer, como diretor de arte, então eu estou na outra ponta. Quando a gente trabalha com o empresário, quando a gente trabalha com o empreendedor, esse empresário normalmente ele chega com uma bagagem pré-construída. O olhar do publicitário, o olhar do designer é construir uma comunicação que dê conta do cliente do cliente. Só que às vezes, né, eu tenho esse intermediário que é o próprio cliente do designer, que é o empreendedor. É preciso a gente fazer essa reflexão, né, que você que está aí me assistindo agora, se coloque no lugar desse designer. Eu preciso dar espaço para o designer entender que, acima de tudo, a gente não está aqui em torno dos interesses pessoais do dono da empresa, por exemplo, mas para atingir o cliente do cliente desse designer, que é o teu consumidor, que é a pessoa final que vai estar ali consumindo o teu produto de fato. Então isso pode parecer uma questão relativamente óbvia, mas é uma questão que a gente tem discutido muito, né? Dentro do relacionamento entre um estúdio, dentro de uma agência, com o seu cliente, muitas vezes a gente se esbarra nos interesses pessoais daquele que está aprovando a peça versus os interesses da empresa. Então, o ponto principal aqui que eu quero trazer para a gente é a definição do público-alvo deve ser levada em consideração em prol do negócio. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você é um torcedor do Fortaleza. Então, você gosta das cores do Fortaleza. E eu faço uma comunicação para ti que remete às cores do Ceará. E aí você fala, poxa, não, mas eu prefiro as cores do Fortaleza. Tem que entender que a tomada de decisão para esse tipo de elemento muito básico, muito óbvio, que é tipo as cores, elas sempre precisam ser pautadas a fim de quem é o meu público-alvo, conforme o meu público-alvo. Para isso, a gente vai começar a fazer uma rápida discussão. Eu vou falar um pouquinho sobre Brand Core. Brand Core quer dizer essência da marca. Agora você está construindo uma marca. É uma marca que já existe ou uma marca que você está começando agora, empreendendo nesse momento. Essa marca que já existe, vamos fazer uma distinção assim meio do inglês. Se eu penso a palavra marca em português, normalmente eu estou associando a identidade visual. Normalmente ao logo, né, aquele que é normalmente feito pelo símbolo gráfico e pelo logotipo. Mas se eu penso em inglês a palavra brand, eu não estou falando exatamente da identidade visual. Eu estou falando de um elemento intangível, imaterial, que é superior à identidade visual. Eu tenho a marca aqui no meio, e a marca é esse elemento intangível, imaterial, né, que eu não consigo pegar. E é por isso que eu faço o Brand Core, para poder entender aquilo que não está acessível. E esses pontos que rodeiam a marca aqui como satélite, que são materiais, são os PCMs, são os pontos de contato de marca. Um desses pontos, naturalmente, um dos mais importantes, mas não necessariamente o mais importante, é a minha identidade visual. Então, é como eu vou encontrar o logo da minha empresa. Então, esse logo, ele faz parte desse processo todo. Eu tenho que entender isso como um sistema, né? Ele respeita esse brand core. Então, anteriormente, a comunicação, no sentido de eu vou produzir uma peça para o Instagram, vou fazer uma ação publicitária X, Y, Z, eu vou criar a identidade visual do meu negócio, eu preciso ter clareza qual é o meu brand core, qual é a essência da minha marca. E aí, para entender o brand core, assim, existem várias formas de trabalhar isso,
eu preciso entender alguns pontos essenciais. Aqui o que a gente está falando, em outras palavras, é sobre branding, né? Então percebam só, o brand em inglês, quando eu for pedir, por exemplo, identidade visual em inglês, eu peço, could you send me your logo, né? Você pode me mandar o seu logo. Agora, se eu te pedisse em inglês, could you send me your brand, fica até estranho, né? A pessoa vai pensar, será que ele está pedindo o meu logo? Será que ele está pedindo um arquivo em que eu apresento mais ou menos o que é essa minha marca, no sentido intangível e imaterial? Então, vamos começar a fazer essa distinção. Está aqui a marca, superior sempre, holística, intangível e imaterial, e os meus PCMs aqui materializados. Beleza. Dentro dessa lógica do branding, perceba que o brand tem esse ing no final, esse NG. Esse NG quer dizer que eu estou trabalhando a minha marca em todo momento. Então, o profissional de branding é um cara que, por exemplo, ele vai trabalhar o relacionamento com a marca 24 horas. Ele está a par do que está acontecendo agora em termos de gestão de crise, por exemplo. Esse é um ponto importante. É diferente quando você contrata alguém para fazer a sua comunicação de forma muito individualizada, como se fosse uma peça, uma campanha ou uma identidade visual. Então, se eu estou pensando em branding, eu preciso pensar em alguns pilares fundamentais. Eu vou citar aqui 4, existem outros, mas esses são os mais importantes. Entender o business, como é o meu negócio, inclusive em relação à minha concorrência. Eu preciso entender com clareza a personalidade da minha marca, como é que ela vai se relacionar, claro. Eu preciso entender quais são os benefícios materiais, tangíveis e imateriais, intangíveis, que o meu produto está me oferecendo. E eu preciso entender com muita clareza, e esse é o ponto principal dessa minha rápida abordagem, é o meu usuário, né? Quem é o meu público-alvo. Então eu vou propor um exercício para vocês, né? Um call for action para casa. Existe uma ferramenta chamada Persona. Todo mundo provavelmente já ouviu falar da Persona. E aí eu queria só discutir um pouquinho com vocês sobre essa ferramenta para a gente entender melhor quem é o nosso público-alvo. Existe a persona, quando eu personalizo a marca. Eu vou personalizar uma identidade, às vezes pode ser um mascote. Vale a pena destacar que o mascote é um elemento acessório da identidade visual. O sistema de identidade visual tem elementos primários, secundários e acessórios. E aí ele também faz parte desse PCM, né, de identidade visual. Mas o que eu estou querendo propor aqui é um persona buyer, né? É o teu comprador, o teu consumidor. Então é um exercício que deve ser feito com a tua equipe. Então pega a tua equipe, coloca numa sala, joga lá na internet persona buyer, vocês vão ver alguns canvas sobre isso, e tenta pensar de forma emocional, de forma material, quem é essa pessoa? Cria aí pelo menos em equipes de 4, 5, 6 colaboradores diferentes, com abordagens e visões diferentes, quem é essa pessoa? E coloca esses resultados para a discussão. Isso vai ajudar, né, vai nos ajudar a construir uma consciência e uma clareza para quem é que eu devo fazer toda a minha comunicação. Seja em termos de identidade visual, seja em termos de campanha, seja em termos de uma peça do Instagram, não interessa. É o público-alvo, é essa clareza que vai, de fato, direcionar todos os meus aspectos da comunicação e torná-la, de fato, efetiva. Então, fica aí a minha sugestão para vocês. Esse passo é fundamental, principalmente se eu quero empreender. É um passo que me impede, por exemplo, de ter que atirar para tudo que é lado, me dá uma clareza, né, onde é que eu quero atingir de fato, e aí não se preocupe não. É esse o teu ponto de fato. O resto ele vai vir por consequência de forma quase magnética. Mas mira naquele ponto, que aquele ponto é que vai te trazer os teus resultados, né? E é isso. Quero agradecer a todo mundo que ficou assistindo até agora. Um abraço e conta com a gente.